chegou um momento que eu chegava do treino e só chorava. Só sabia chorar porque eu tava perdido, não sabia o que estava acontecendo. Eu falei, por que tá acontecendo isso? Aí tinha uma conversa muito boa com o Felipe Luiz. Com o Felipe Luiz? É, que liguei pra ele, conversei o que estava acontecendo e expliquei pra ele. Falei com ele que estava acontecendo algumas coisas, que não tinha como eu fazer nada e tudo. E falei com ele que estava indo pro treino meio triste e tudo. E ele conversou comigo e falou que treino é uma coisa que a gente não negocia. Que a gente treina não é pro treinador, não é pro clube, é pra gente evoluir. Quando eu for treinar, dá a vida no treino que é pra eu evoluir. E eu tenho certeza que os treinos que eu fiz lá, fiz eu evoluir pra chegar onde eu tô hoje. Uhum. Então, cara, vamos lá então. O Felipe Luiz, que, enfim, entre aspas, não tem nenhuma obrigação de ter esse carinho contigo, ele tem sido um conselheiro pra você já há algum tempo, é isso? Eu brinco com ele que ele é meu padrinho. Porque desde quando eu cheguei aqui, tudo que acontece comigo, eu ligo pra ele e falo. Que legal. Eu explico tudo que tá acontecendo e ele me dá uns conselhos legais. E, poxa, é o Felipe Luiz, né? Ganhou tudo. E eu fico bastante feliz por ter essa relação com ele. E lógico, vou falar sobre essa vitória, essa virada incrível do time rubro-negro sub-17 pela semifinal da Copa Rio. O time do Felipe Luiz com show do Joshua conseguiu uma virada apesar da péssima arbitragem que colocou em risco os nossos atletas. Sobre mercado da bola. Fabrício Bruno está indo embora, todo mundo sabe disso, queria saber a opinião de vocês, se deixariam, liberariam ele ou não, mesmo o valor sendo astronômico financeiro. E sobre o Gabigol, a diretoria bateu o martelo, não vai renovar com o jogador no meio do ano. Essas e outras vocês encontram agora na Flageral TV, mas antes disso, por favor, deixe seu like, que hoje o vídeo tá cheio de boas novas e vamos para as notícias que é o que interessa. Isso aqui é Flamengo! E nação rubro-negra não poderia começar o vídeo diferente. Tenho que falar da nossa vitória pela semifinal da Copa Rio Sub-17, onde o time do Flamengo conseguiu uma virada heróica, apesar das agressões do time do Botafogo constantes na partida. O árbitro Éricos foi péssimo. Queria destacar, antes de falar dos gols, dessa arbitragem que colocou em risco, principalmente, a carreira do jovem Joshua, né? Que vale ouro, como disse o Emer Show, narrador da Flá TV. Esse jogo, galera, começou de uma forma muito sonolenta para o time do Flamengo. Tomamos 2 gols no começo de jogo, mas antes disso vou destacar os erros da arbitragem. Aos 10 minutos do primeiro tempo, um pênalti totalmente mandrake, o jogador do Botafogo se enrolou nas próprias pernas e o árbitro foi lá e deu o pênalti. O Botafogo conseguiu converter e isso prejudicou muito o Flamengo na partida. Aos 26 minutos do primeiro tempo, o Joshua, conforme eu estou mostrando para os senhores, tomou um rapa por trás, um carrinho violentíssimo por trás. Se ele tivesse com o pé cravado na grama, poderia ter sofrido ali uma lesão bem grave. O árbitro, o que ele fez? Nem cartão o árbitro deu. Um absurdo. Aos 42 do primeiro tempo, a primeira expulsão. Esse jogador, que já tinha feito uma falta violenta em cima do Joshua, ele fez outra falta. Não foi violenta, puxou a camisa do Joshua, mas foi um antijogo. Tomou o segundo e aí tomou o vermelho. Aos 44, um lance ali que o jogador do Flamengo, o Joshua, estava indo, era o último homem, estava indo em direção ao gol do Botafogo, teve um puxão por trás e depois um pisão nas costas do Joshua. O que o árbitro fez? Apenas deu o cartão amarelo. Para mim era para ter tomado o cartão vermelho porque era o último homem. E aí eu acho que o árbitro pensou, pô, acabei de dar um vermelho, vou dar outro. Mas galera, se o time do Botafogo estava agressivo, eles têm que, se quer bater, eles têm que sofrer também os contras, né, de querer bater bastante. Quer tomar cartão amarelo, cartão vermelho, para mim, mereciam tomar mais cartões vermelhos. No segundo tempo, aos 7 minutos, mais uma agressão em cima do jogador do Flamengo. Um lance absurdo, tô mostrando para vocês, e o árbitro teve que dar o vermelho direto. Até o jogador do Botafogo quase partiu para cima do colega porque achou de uma irresponsabilidade tremenda. Nesse momento estava 3-2 o time do Flamengo e, galera, por aí vai. Vários erros da arbitragem, agressões aos nossos jogadores, volta e meia faltas duríssimas. Então o Botafogo veio com disposição para bater, o árbitro veio com disposição para errar e os nossos jogadores sofreram, e o Joshua, graças a Deus, não teve uma lesão grave, porque os lances foram bem violentos. Passado esse problema da arbitragem, Éricos, o nome do árbitro, anotem, porque por mim nunca mais apita jogo da base rubro-negra.
O jogo foi o seguinte: aos 2 minutos do primeiro tempo, gol do Botafogo. Aos 10 minutos, gol do Botafogo com aquele pênalti mandrake que eu já mostrei para os senhores. Aos 28 minutos do primeiro tempo, uma jogada incrível do Pablo, um jogador que já fez gol diante do meio de campo. Geralmente, quando faz gol, é golaço. Ele driblou 3 na intermediária do Flamengo, deu um toque de trivela pro Douglas Telles, que invadiu a área, sofreu o pênalti, e o Joshua marcou o primeiro gol do Flamengo aos 29 minutos do primeiro tempo. Aos 39, o Felipe tentou chutar, a bola sobrou pro Joshua, o Joshua com frieza, cheio de jogador do Botafogo dentro da grande área deles, mas tocou no cantinho, 2-2, e aí o Flamengo já estava acreditando naquela virada heróica, a nação rubro-negra também. E aos 2 minutos do segundo tempo, o Flamengo conseguiu a virada com o gol do Douglas Telles. Um gol bonito, que ele deu uma caneta, depois, em vez de cruzar, mandou direto para o gol, o Flamengo conseguiu 3-2. Aos 10 minutos, mais uma vez, o Douglas Telles, com frieza, tocou por debaixo das pernas do goleiro e também do jogador do Botafogo. Mais um gol do Flamengo, 4-2. E aí, irmão, para fechar com chave de ouro, aquela cereja em cima do bolo, aos 22 minutos do segundo tempo, o Joshua fez um golaço, né? Um lance ali que ele pegou a bola, um sem pulo do Joshua, incrível gol, vocês estão vendo realmente um golão do Joshua para fechar o caixão do Botafogo. Lembrando que semana que vem vamos jogar na área do Botafogo, na casa do Botafogo, mas com a vantagem de 2 gols, porque se o Botafogo fizer 3 gols, como o Flamengo teve 3 gols de diferença, o Botafogo tem a vantagem e passa para a final. É só a gente não perder por um placar maior do que 2 gols. Assim, a gente assegura a nossa classificação para a grande final. E destacar, lógico, o Felipe Luiz, né, que com 5-2 estava gritando, esperneando na beira do campo, querendo mais gols, 6, 7 gols para fechar de vez o caixão. É bem legal, a gente lembra bastante do Jorge Jesus, eu pelo menos lembro, vendo o Felipe Luiz, porque ele quer gol, ele quer partir para cima, e ele falou depois do jogo. No começo a gente entrou meio desligado, mas depois eu pedi concentração, pedi calma, e a gente conseguiu virar essa partida. Galera, uma partida heróica, mandamos muito bem. Deixo para vocês aqui nos comentários fixado o link dos melhores momentos e eu queria saber a opinião de vocês. Estão mandando muito bem a molecada da base, o Felipe Luiz também está arrebentando, e destacar Pablo, Douglas Telles e também Joshua. Foram 3 jogadores que arrebentaram nessa partida de semifinal. Agora, uma notícia que eu não comentei e queria comentar com vocês é a saída do Fabrício Bruno para o West Ham, time inglês, mas que pelo menos a gente tem um grande zagueiro, né? São 2. O Davi Luiz é um grande zagueiro, mas hoje em dia ele tá com uma idade mais avançada. Só que eu tô falando do Léo Ortiz. Pelo menos na saída do Fabrício Bruno, que o GE ele divulgou uns dias atrás, a gente tem uma peça de reposição à altura. Eu gosto muito do Fabrício Bruno, não iria me desfazer se pudesse, só que a proposta ela é bem alta, né? A gente geralmente tem conseguido vender muito bem os nossos zagueiros. O Gustavo Henrique veio de graça para o Flamengo conseguiu vender ele. O Pablo Mari a gente comprou por 4 milhões de reais, vendemos por mais de 80 milhões de reais, 70 milhões de reais, juntando as metas, juntando o valor que o Flamengo vendeu também na época. E agora, dessa vez, a gente comprou o Fabrício Bruno junto ao Bragantino por 15 milhões de reais, está vendendo ele, caso ele bata todas as metas, por mais ou menos uns 70, 80 milhões de reais. É um valor altíssimo, um valor que me agrada bastante, mas eu, se pudesse ter o poder de escolha, se eu fosse da diretoria e não ligasse muito para dinheiro, eu sei que dinheiro não aceita desaforo, mas, na minha opinião, a gente teria que ter 4 grandes jogadores na zaga, né? 2 jogadores titulares, e como a zaga precisa de 2 dentro de campo, são 2 posições ali na zaga, eu acho que seria legal a gente ter 2 grandes zagueiros na reserva. Por enquanto, a gente vai ficar só com o Davi Luiz, por causa dessa saída do Fabrício Bruno. E existe a dúvida se ele vai para o jogo do Flamengo na terça-feira como despedida. Eu, sinceramente, galera, não colocaria o Fabrício Bruno.
Se tivesse ganhando, poderia colocar no final. Mas é uma partida decisiva onde a gente não pode vislumbrar algo de despedida, de comemoração, porque isso me remete a Flamengo versus América do México, quando o Joel Santana saiu do time rubro-negro. A gente tinha uma vantagem de 2 gols, se eu não me engano, e a gente tomou o revés dentro do Maracanã com a despedida, aquela festa pro Joel Santana. Então, eu não gosto muito de jogador que vai sair, vai jogar o último jogo, vai que ele se contunde, vai que ele não bota o pé nas jogadas. Eu acho que dificilmente o Fabrício Bruno faria isso, mas eu já colocaria o Léo Ortiz como titular na terça-feira. Vocês gostaram dessa venda do Fabrício Bruno? Não gostaram? Colocaria ele como titular? Não colocaria no jogo de terça, na possível despedida? Sua opinião é importante, coloca ela aqui embaixo do vídeo. E galera, sobre a possível renovação do Gabigol, a diretoria teve uma decisão e agora bateu o martelo. O Gabigol não vai ter o contrato renovado com o time rubro-negro e a saída dele no meio do ano é uma saída que, caso o Flamengo receba uma proposta financeira que agrade o time rubro-negro, o Gabigol vai embora do time do Flamengo, caso também o Gabigol aceite essa proposta. Tem vários clubes querendo o Gabigol, Corinthians, Cruzeiro, entre outros. Então, essa notícia foi trazida pelo Júlio Miguel Neto, que o Flamengo bateu realmente o martelo, não vai renovar com o Gabigol, e caso o Gabigol continue, no final do ano, ele vai embora. É isso, galera. Queria saber a opinião de vocês. Renovariam o contrato com o Gabigol? Não renovariam? Essa notícia já tinha circulado há uns dias atrás e o Júlio Miguel trouxe essa batida de martelo da diretoria rubro-negra. É uma atitude correta ou não? Essa negativa de renovação com o Gabigol, vocês renovariam? Valeu, nação rubro-negra. Tenham um domingo abençoado. Fiquem com Deus. Até a próxima e fui!